A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, que tem o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é o pastor Erinaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. A lição de hoje é a lição 4, que tem o tema Dons de Poder. O texto áureo nos diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática, ela nos diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, do 9 ao 11. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. Os dons de poder formam aquele segundo grupo dos dons do Espírito Santo. Vou colocar na tela aí para você relembrar novamente. E existem em função do sucesso e do cumprimento da grande comissão dada por Jesus Cristo. Mas o que é o dom da fé falado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9? O que significa isso, né? Se você perguntar o que é fé, as pessoas logo vão falar Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Poder é uma capacidade em potencial, é a força ativa em operação, é o direito de ser e de fazer alguma coisa, é qualquer forma de energia, né? Na física, o poder é a taxa com a energia é convertida ou transferida em trabalho. Biblicamente falando, Deus é o ser todo-poderoso, Ele é onipotente, sendo Ele a fonte originária de todos os outros estados e atos de poder. Não é porque a pessoa vai ter esse dom, que nessa classificação está a fé, está a cura, está os dons de maravilha, que ela é toda poderosa. Não, a fonte que emana esse poder vem de Deus. Mas o que é o dom da fé? Nós temos que entender que na Bíblia você vai encontrar pelo menos 4 tipos de fé. 4 tipos de fé que existem na Bíblia. Existe a fé natural, que é a confiança natural do homem. Todo homem tem essa fé natural. É aquela confiança que o homem tem baseado nos princípios naturais, daquilo que ele vê. O homem natural tem capacidade de crer na existência de Deus. Se você perguntar para uma pessoa não crente, ele vai até dizer, né, que crê em Deus. Mas mesmo não servindo ele vai dizer que sim, de alguma forma ele acredita em Deus, porque está inerente isso no homem. Ele já nasce acreditando em alguma coisa. Ele acredita se entrar no avião, que ele chegará no seu destino. São coisas assim naturais. Come acreditando que algo vai lhe fazer bem. Trabalha acreditando no salário no final do mês. Então ele tem essa fé natural das coisas mais visíveis, ok? E tem a fé salvadora. Essa fé salvadora é a que faz o homem se aproximar de Deus, pois para agradar-lhe é necessário acreditar que ele existe, porque ele é galardoador dos que o buscam. Então isso é a fé salvífica, a fé salvadora. É através dessa fé salvadora que o seu coração, a sua mente se abre e você aceita Jesus.
Existe a fé sobrenatural, que aí entra já o dom. É através dos dons do Espírito Santo. Nossa fé é acrescentada e pela qual acreditamos em milagres fora da razão humana. A fé como dom, ela é distinta daquela que recebemos na ocasião da conversão, que eu acabei de falar, que é a fé salvífica. Ela é diferente, ela difere. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas, objetivando sempre a edificação da igreja. Sempre lembrando que os dons são para servir o próximo. A ideia é essa. Aqui até o autor na revista colocou que a prioridade é servir ao próximo. Essa é a ideia, servir ao próximo e não para tirar vantagens disso. Os dons não são, nós já estudamos sobre isso, os dons não é para ninguém se elitizar, não é para ninguém se engrandecer, né? E aqui, logo no início da introdução da revista, o pastor Elinaldo Renovato, ele colocou uma pergunta que eu acho muito interessante fazer para o aluno. Ele colocou no início. Eu acho que poderia ser até no final também, porque isso pode gerar uma certa discussão em classe. Mas ele pergunta, se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja hoje porque ele não mudou, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Por quê? É uma pergunta. Será a falta de conhecimento a respeito do assunto? Pode ser. Às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento assim. Por mais que estejam muito tempo na igreja, muitas vezes não têm o conhecimento, ou não absorveu esse conhecimento. Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? É uma pergunta. Então, essa lição eu quero já dizer para você, professor, que aproveite bem o seu tempo, porque isso vai render em classe. É um assunto que gera muitas dúvidas e muitos questionamentos. E também temos aqui, que é a quarta fé, que é o fruto da fé. Vimos então que temos a fé natural, temos a fé natural, a fé salvífica, que é a fé salvadora, a fé sobrenatural, que aí já entra o dom, e o fruto da fé. Mas essa fé citada em Gálatas 5:22 como fruto do Espírito é fidelidade, é lealdade constante e inabalável em alguém com que estamos unidos, ou seja, com Cristo, né? É você crer no sistema, é você ser fiel ao Evangelho. Essa fé que é fruto, ela é germinada, ela é gerada em você. Você a cada dia tem que estar regando isso dentro de você. Ela é gerada de dentro para fora. Então existem esses quatro tipos de fé na Bíblia. Fé para crer no impossível. Esse dom da fé é uma fé para crer no impossível, de acontecer algo. É impossível que alguém que já morreu torne a viver. Exemplo, Jesus. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Paulo também descido, debruçou-se sobre ele e abraçando ele disse, não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Aquele fato que ocorreu quando estava pregando e o rapaz caiu e parecia estar morto ali, mas ele já logo acalma o povo dizendo que ele ainda estava, a alma ainda estava nele. Esse dom em ação gera uma atmosfera de fé, que dá convicção de que agora tudo é possível. Então essa fé é crer no impossível, é ver além. Essa fé é como se você visse o futuro, visse além dos olhos naturais. E aqui o autor, ele coloca para nós um exemplo, que essa fé é uma fé milagrosa numa situação, numa oportunidade. Moisés, quando ele disse, não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós clareis. Está em Êxodo. Então Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer.
Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Então, o dom da fé faz isso com que você veja além do que os olhos podem ver. Você crê no impossível. Daniel, quando ameaçado de ser jogado na cova dos leões, ele atuou ali, ele estava ali com essa fé atuante, crendo no impossível, no livramento da parte do Senhor. Elias, quando propôs um desafio aos profetas de Baal, ele atuou ali com esse dom da fé. Paulo, quando foi vítima de um grande naufrágio, ele estava ali atuando no impossível nessa fé. Tópico 2, dom de curar. Segundo a declaração da fé das Assembleias de Deus, na página 174, diz assim: quanto aos dons de curas, não são manifestações do poder do Espírito Santo que operam de maneira multiforme para a cura de doenças e enfermidades do corpo, da alma ou psicossomática. Então não é só realmente do corpo também, sempre concedidas pelo Espírito Santo à pessoa que irá ministrá-la, pois é Deus quem cura e somente a seleção pertence à glória. O ministério de Jesus, ele foi repleto de manifestações de curas. O Senhor livrou muitas pessoas de moléstias, de enfermidades. Quando enviou seus discípulos para pregarem o evangelho, ele disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê será batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Ou seja, o Senhor quis usar seus servos para manifestar seu poder entre as pessoas que viviam escravizadas com o pecado. Por isso, os dons de curar são tão importantes. Como diz o pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista dessa revista, é interessante notar que todos os outros dons estão no singular, mas os dons de curar, e até no original grego, está no plural. Não há, portanto, um dom de curar, mas uma variedade deles. Então, por quê? Porque existem vários tipos de doenças. Então, existe essa variedade de dom de curar. Muitos dons de cura estão à disposição para satisfazer as necessidades, casos específicos e ocasiões específicas. Elinay Cabral, o comentarista de outras revistas da CPAD, afirma: a palavra curas no plural indica que a pessoa dotada deste dom de curas tem a graça do Espírito para orar pela cura de tipos distintos de enfermidade em todos os tempos em que a igreja estiver na terra. Aleluia! Glória a Deus! Curiosidade sobre os dons de curar. Os dons de curar não ficaram restritos aos dias dos apostólicos. Segundo muitos acham, né, que os dons cessaram, que isso tudo cessou ali, só parou ali em Atos. Não, continua até os dias atuais. As pessoas, os membros desse corpo, têm que buscar esse dom. A verdade é que muitos não buscam também esse dom, né? Acham que é somente orar a oração da fé, mas você pode buscar pedir ao Senhor, orar, pedir ao Senhor esse dom de cura. Os dons de curar fazem parte das dádivas de Deus concedidas à igreja. O que são dádivas? São presentes dados por Deus. É uma ação especial do Espírito Santo. Tem o objetivo de amenizar o sofrimento humano. Os dons são para servir ao próximo. Mostra o poder de Deus aos incrédulos, de modo de que muitos se quebrantam e creem em Jesus. Os dons, os milagres, as curas são necessários para que aquele incrédulo veja com seus próprios olhos, porque o homem natural, ele só crê naquilo que ele vê e aí ele consegue crer. Não devem ser usados para autopromoção humana divina. Nenhum dom deve ser usado
como infelizmente isso ocorre, de pessoas usarem os dons que Deus deu a ele para se autopromover ou até financeiramente. Deve ser exercido com moderação e conforme os parâmetros bíblicos. Deve ser exercido com discernimento. Quando fala também de ser exercido com moderação conforme os parâmetros bíblicos, é estar atuando. Isso, qualquer dom, já falamos isso em outras aulas, qualquer dom deve ser exercido com amor, com sabedoria, né, com misericórdia. As pessoas não podem usar o dom para que sirva até de escândalo para os pequeninos. Temos que sempre estar atento a isso. Os dons devem ser usados com discernimento e com amor ao próximo, sempre. Não se deve desprezar o auxílio da medicina por conta desse recurso espiritual. Sim, porque o dom da cura não significa que todos serão curados. Mesmo aquela pessoa, as pessoas às vezes falam assim, eu determino, até o autor, creio que colocou isso aqui, no mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Existem limitações, nós somos, né, limitados, né? Então, mesmo com todo o conhecimento humano, muitas das vezes não se consegue atingir a cura através da medicina normal, né? Mas mesmo quando a pessoa está com alguma enfermidade que outra pessoa ore, você não pode chegar e falar, olha, você tem que parar de tomar tal remédio, você tem que ter prudência nessas questões. Então, não se deve desprezar o auxílio da medicina por conta desse recurso espiritual. Tá? As pessoas têm que ter essa prudência, sim, porque mesmo a pessoa crendo tudo, a quem vai determinar essa cura é Deus, porque Ele que é a fonte da cura. Ele que tem o poder. Estamos estudando sobre os dons de poder. O Todo-Poderoso é Deus, é Ele que determina e está sobre a divindade, essa divindade maravilhosa que é Deus, né? A quem vai ser curado ou não, não cabe a nós esse julgamento. Quem for utilizar neste dom não significa que serão curados todos os doentes. O porquê de uns serem salvos, serem curados e outros não pertence a nós, e sim à soberania divina, não cabe a nós, não tem como saber. Agora, precisamos sempre orar para que Jesus possa curar todos. A minha e a sua obrigação, independente de você ter o dom de cura ou não, porque se você não tem o dom de cura, você pode ter o dom da fé. E o dom da fé, que nós acabamos de estudar, é algo que às vezes não vai ser imediato. Pode ser que aconteça depois, paulativamente. Existem curas que vêm gradativamente. Um bom exemplo, eu não anotei aqui, mas me lembrei agora, que é o rei Ezequias, se eu não me engano, que Isaías foi e disse a ele que, se não for, vocês me corrijam lá embaixo no comentário. Esse foi o rei Ezequias, acho que foi isso. Isaías foi até ele, dizendo que ele iria morrer, que era para ele colocar a casa dele em ordem. E o profeta está indo embora e Deus manda ele voltar, porque Deus viu ele orando, que ele virou para a parede, deitado na cama, e orou ao Senhor, e o Senhor mandou o profeta voltar, dizendo que acrescentaria o quê? Mais 15 anos. Mas a cura foi imediata? Não, a cura não foi imediata. A Bíblia diz que foi mandado usar emplastos de figo. Pegaram o figo, faziam um emplasto e colocavam sobre a enfermidade. Aquela cura foi gradativamente. Foi ali um ato de fé, foi o dom de curar, mas não foi um ato de fé que a cura foi paulativamente, gradativamente. Então, nem todas as curas são instantâneas, né? Um ato de fé que você olhe não vai ser imediato, mas gradativamente você vai ver a atuação, sim, porque é Deus quem faz isso, a soberania divina, é Ele quem determina. Tópico 3, dons de operações de maravilhas. Esse é um dom que muito difícil de se ver.
A operação de maravilhas são da parte das intervenções extraordinárias de Deus na esfera espiritual e física. É o dom que realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operações de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impressáveis, desculpa. A declaração de fé das Assembleias de Deus também fala sobre isso. A expressão operações de maravilhas está no plural, em grego significa obras poderosas ou de poder, o que sugere grande variedade de milagres. É quando os recursos dos homens acabam que os de Deus entram em ação. Vale ressaltar que é um dom muito próximo aos dons de curar, por isso muitas vezes pode ser confundido, mas difere na demonstração. Os dons de curar são intervenções divinas no corpo físico da pessoa doente, enquanto dons de maravilha, operações de maravilha, pode extrapolar a esfera física para a esfera espiritual natural, isto é, a natureza. Sim, quem tem esse dom é bem diferente. E é interessante que eu acho que daqui dá para tirar uma lição muito importante, que o autor foi muito sábio, que é uma coisa até que eu sempre costumo falar em classe. Aqui no 3, distorções do uso dos dons, ele vem falando isso. O cristão não tem autorização divina para determinar ou decretar ou exigir a cura dos enfermos. Quantas vezes nós escutamos isso em nosso meio? Profetiza, eu decreto, eu determino, você, nós não somos nada. Tudo vem dele. É como se a pessoa fosse uma poderosa. Não é assim. E a soberania divina fica onde? Então o autor, ele foi muito inteligente, muito sábio, quando ele colocou isso na revista. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? É tudo pela vontade divina. Então, foi muito bem colocado essa frase aqui, porque o que mais nós escutamos é isso. Eu determino, eu decreto, eu exijo. Nós não temos esse poder, não é assim que funciona. Então, foi muito inteligente. Eu achei maravilhoso ele ter colocado isso, porque é uma coisa que eu sempre costumo falar até nas minhas aulas, mas as pessoas vão pelos pregadores, por esses avivalistas que tem por aí, querendo arrastar multidões, né? Um bom exemplo disso é a sombra de Pedro. A sombra de Pedro curava as pessoas, sim. A imunidade de Paulo a ser picado pela uma víbora. A vara de Arão que se transforma em serpente. Isso é o dom de maravilha. São coisas assim inexplicáveis, fora do natural. Você fica, meu Deus. A vara de Arão que se transformou em serpente na presença do faraó. E outros exemplos que nós temos de expulsões de demônios, de ressurreição. A pessoa morreu, está ali morto, ali a pessoa vai e faz uma oração e a pessoa revive. Gente, isso é dom de maravilha, não é dom de cura, tá? É dom de maravilha, é o impossível, é o extraordinário mesmo. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, são exemplos que tem na Bíblia, são dons de maravilha. A ressurreição de Lázaro morto, que havia 4 dias, irmão. 4 de decomposição. Nosso Senhor tem poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Então, quando as pessoas falam assim, vou pegar o lencinho, esse lencinho aqui e não sei o que. Gente, existem situações, presta atenção, somente se tiver o dom de maravilha. Se a pessoa não tem o dom de maravilha, vira um misticismo. Vira uma simpatia. Não há utilidade de usar certos objetos se a pessoa que está ali atuando não está sob a direção de Deus com o dom de maravilhas. O dom de maravilhas, a pessoa vai orar e vai parar de chover. Então ele está além do nosso entendimento. É um sobrenatural mesmo, extraordinário. A pessoa tem essa capacidade de decretar, ali como quando Jesus está ali no barco e que está aquele mar revolto ali, o rio, né? A gente sabe que é uma lagoa, que o barco está ali e as coisas ali e a tempestade para. A pessoa que tem um dom de maravilha, ela tem essa capacidade.
Então está além da nossa visão natural, porque a pessoa tem essa capacidade. Você vê que quando Eliseu morre, jogam um morto em cima dos ossos dele e a pessoa revive. Dom de maravilha, mesmo depois de morto. Tamanha a unção, a tamanha a intimidade que aquele homem tinha com Deus. Então, coisas extraordinárias mesmo, não são balelas, não são parecendo aquela coisa que quando você vai no médico, que o médico não sabe o que você tem e fala, é virose? Não é isso. Deus é exato, irmãos. Deus é exato. Deus, ele vai na fonte. Nosso Deus, ele não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e com graça, com sabedoria, com discernimento e com amor. Os dons ainda estão aí para a igreja atuar nessa terra, mas as pessoas precisam aprender mais sobre ela e buscá-las. E sabendo que não é para se autopromover. O dom de maravilha é crer que nada é impossível. É aquilo que realmente é o extraordinário e nós não temos visto. Então, quando o autor colocou no início da lição, por que nós não estamos vendo mais isso com frequência na nossa igreja? Será a falta de conhecimento a respeito desse assunto? Ou será por causa do mau uso de alguns fazem da dádiva divina? É muito complicado, porque muitos têm e fazem mau uso, e outros não têm nem noção desses dons, né? Então, a gente tem que ter isso, que o dom da fé, ela pode ser algo gradativo, não precisa ser, não quer dizer que será instantâneo. O dom da fé difere da fé natural, a fé salvífica e o fruto do Espírito, certo? Depois temos dom de cura. Os dons de cura são para todos os tipos de enfermidades, não só física, como até psicossomática, como está até na declaração de fé da Assembleia de Deus. E o de maravilha, recapitulando aqui, os dons de maravilha é o extraordinário, até nas coisas da natureza, essa pessoa tem essa capacidade que é Deus que dá. Na conclusão, aqui na própria revista, Deus pode conceder a seus servos dom da fé, dom de curar, dom de operações de milagres, de maravilhas, mas sempre de acordo com a sua vontade e a graça. Lembre-se que os dons de poder atribuem a legitimar a pregação do Evangelho. Porque quando uma pessoa vê uma outra ser curada e ela não crê em Jesus, automaticamente ela vai passar a crer. É para isso que serve também. Você ter a sua intimidade com Deus, né? E também para edificar você mesmo e edificar também os não crentes e todo o corpo de Cristo. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome do Senhor Jesus. E mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Infelizmente, a atuação da igreja nessa terra é onde o sistema desse mundo não entra, não vai. É onde a igreja tem que atuar. A igreja tem que atuar onde o sistema político, o sistema desse mundo não age. E nós somos o amor de Deus aqui na terra. O amor está na igreja, nos membros desse corpo, na parte de que tem que atuar aonde o sistema não entra, é onde a igreja tem que atuar. Temos que servir ao próximo. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para proclamar o evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Deus abençoe você que ficou até o final assistindo esse vídeo. Quero agradecer a você que não é inscrito, que está vendo esse vídeo, que possa se inscrever, e aqueles que se inscreveram no decorrer da semana, pelo voto de confiança. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, querendo Deus, estaremos de volta a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor.